Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E eu começo mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas e a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembra ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa aula vamos tratar de um assunto muito importante para as provas de vestibular, o preconceito linguístico. No Enem, por exemplo, entre as competências que se esperam dos candidatos na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, estão algumas competências relacionadas a esse tema. No meio disso, destacam-se as competências da área 8. Enem, matriz de referência, prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Competência da área 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. H25. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. H26. Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. H27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Assim sendo, eu quero pedir para vocês e a todos os outros vestibulandos, seja do Enem ou de qualquer outra instituição, que tomem cuidado. Isso porque a gramática que é cobrada em provas de concurso, inclusive vestibulares de Enem, é a chamada norma culta. O que é a norma culta? É um termo que se refere ao modo como falam e escrevem os brasileiros letrados, pertencentes principalmente à elite econômica. Mas eu vou lhes dizer, existe uma distância muito grande entre essa norma culta e as variantes linguísticas que se verificam nos demais falantes da língua portuguesa. Entre os cidadãos brasileiros, irmãos nossos, existem muitos aqueles que estão distantes dessa norma culta, porque não receberam uma educação de qualidade. E vou dizer mais, a distância é maior ainda entre essas variantes e a chamada norma padrão, que é aquela que é idealizada como língua certa pelas gramáticas normativas. E ainda há quem chame essa norma de língua culta. No Brasil, existem os cidadãos sem terra, sem teto, sem escola. E para variar, também existem os sem línguas. São cidadãos que não recebem desde cedo, desde a mais tenra infância, uma educação de qualidade. E por isso vivem distante dessa chamada norma culta. E mais distante ainda da norma padrão. Por isso esses cidadãos ficam à mercê de um estigma. Mas eles são seres humanos. Eles passam a ser acusados por existir. Um comportamento que acaba sendo estimulado e justificado por atitudes preventivas. Por isso esses cidadãos são marginalizados. Eles se sentem inferiores, porque é isso que a sociedade passa para eles. E o pior é que a gente sabe muito bem que isso é uma profecia que se autocumpre. De tanto eles acreditarem que não prestam, que eles falam errado, eles acabam formando uma massa enorme de marginais. E a consequência disso é toda a onda de violência que vemos não só no Brasil, como também em outros países. Se você é desses que condenam como pessoas que falam errado, quem diz nós vai, nós volta, saiba que isso é balela. Se você é desses que condenam essas pessoas que falam nós vai, nós volta, dizendo que elas falam errado, é bom que você saiba de uma coisa. Um preconceito fala muito mais sobre quem enuncia ou quem segue esse preconceito do que aqueles que são atingidos por ele. Dizer que essa massa de brasileiros sem línguas falam errado simplesmente por não terem instrução é errado, é balela. Como se fosse correto a gente dizer
que o que não é norma padrão da língua portuguesa é errado, é feio. Dizer, por exemplo, que a palavra placa, se for pronunciada praca, é errado, é balela. Por quê? Porque é assim que as pessoas sem instrução falam? Errado. Essas pessoas estourando, a gente pode dizer que elas falam uma língua diferente de você, um português diferente de você. Essas pessoas foram acostumadas a pronunciar assim desde a mais tenra infância. Elas não falam errado, não. E digo mais, é um verdadeiro atentado aos direitos humanos a maneira como essas pessoas, os nordestinos, os chamados caipiras, as pessoas sem instrução, como elas são retratadas nas telenovelas. Em geral, nas novelas de televisão, os personagens que falam dessa maneira são caricaturais, são grotescos, ou coisa até pior. Também é costume a gente dizer que é certo pronunciar placa porque é assim que se escreve. Outra balela, você dizer que a escrita determina a fala. A maneira como a gente escreve é apenas uma partitura que vai ser interpretada diferentemente dependendo do músico. Trata-se apenas de uma maneira de se pronunciar. Não é o único modo de pronunciar. E se você, onde quer que você more, no Rio de Janeiro, como eu, em São Paulo, Rio Grande do Sul ou Portugal, ainda acha que a tua pronúncia é de acordo com a escrita, então vou te desafiar uma coisa. Pronuncia isso que está na legenda. Se vocês não pronunciaram as mesmas boas garotas, então vocês não pronunciaram de acordo com a escrita. Eu mesmo forcei muito a barra para poder pronunciar dessa maneira. Porque se eu, que sou do Rio de Janeiro, fosse pronunciar sem forçar a barra, eu não ia pronunciar de acordo com a escrita. Eu ia pronunciar as mesmas boas garotas. E cada um vai pronunciar com o sotaque próprio da região onde mora. Não é correto se dizer que é certo se pronunciar assim porque se escreve assim, porque não faz sentido você dizer que o que veio depois determina o que já existia antes. No caso da história da humanidade, por exemplo, o homem adquiriu a fala muito antes de adquirir a escrita. A escrita foi inventada pelo homem para codificar a fala, que já existia. Então não faz sentido você dizer que a escrita determina a fala se ela veio depois. E se nós formos pensar na história individual de cada um, qualquer um de nós aprendeu a falar muito antes de escrever. E digo mais, existem muitos brasileiros que sabem falar, mas não sabem escrever. Então reparem como a escrita sempre vem depois da fala, tanto na história da humanidade quanto na história individual de cada um. Assim sendo, não tem lógica se dizer é certo se falar assim porque se escreve assim. Vamos falar então de dois fenômenos que são observáveis na fala do brasileiro. Um é o rotacismo, que é esse exemplo que nós demos com a palavra placa, quando ela é pronunciada praca. Você trocar o L pelo R no encontro consonantal. Isso é típico da fala, vamos dizer assim, da fala caipira. Outro fenômeno é a palatalização, que ocorre principalmente entre os falantes daqui do Sudeste, como do Rio de Janeiro. Se você for pronunciar titia, você não percebeu, mas você pronunciou um X entre o som do T e o som do I. E, no entanto, muitos dos falantes aqui do Sudeste ridicularizam as pessoas do Nordeste quando elas falam oito. Mas só que elas se acostumaram a falar assim. Bem, agora vamos entender como essa questão do preconceito linguístico é tratada nas provas do vestibular. Tomando como exemplo uma questão que caiu no Enem de 2015. Segue um quadro. Enem de 2015. A questão veio com a letra de música de Luiz Gonzaga, Assum Preto. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância
ou maldade das pior, furaram o zóio do assum preto, para ele assim ai cantar melhor. Assum preto vive solto, mas não pode a voar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse olhar. As marcas de variedade regional registradas pelos compositores de assum preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra A. Letra A. Pronúncia das palavras vorta e veve. B. Pronúncia das palavras talvez e sorto. C. Flexão verbal encontrada em furaro e cantar. D. Redundância nas expressões cego do zóio e mata em fro. E. Pronúncia das palavras ignorância e avoar. Mais uma vez, eu peço para que deem uma pausa antes que eu dê o gabarito. O gabarito é letra B. Reparem como eu já falei nessa aula que a competência da área 8, H25, pede para identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. A letra B, gabarito da questão, se refere a dois casos relativos a uma mesma regra, de que o L em encontro consonantal é pronunciado com som de R, um rotacismo típico da fala caipira. Agora vamos analisar as outras opções. A letra A está incorreta, pois a primeira pronúncia é decorrente dessa mesma regra que acabamos de falar, enquanto que a segunda pronúncia não é decorrente da mudança do L para o R, e sim de uma mudança do som da letra I para a letra E. A letra C está incorreta, pois enquanto a primeira flexão verbal provocou uma mudança da pronúncia do A nasal para o O, a segunda flexão é simplesmente a perda da pronúncia da letra R com a posterior acentuação do A, ou seja, uma regra diferente. A letra D está incorreta, pois enquanto a primeira expressão é uma redundância no sentido de que um cego só pode ser dos olhos, a segunda não é necessariamente uma redundância. E a letra E está incorreta, porque enquanto a primeira pronúncia é decorrente de uma mudança do cia para o sa, a segunda pronúncia é decorrente da perda do som do R, com posterior acentuação, ou seja, uma regra diferente. Bem, muitos vestibulares, inclusive o Enem, fazem a prova no sentido de reduzir o preconceito linguístico. Por isso nós criamos essa videoaula no sentido de aprofundar esse tema. E a nossa próxima videoaula vai ser postada já em pleno mês de junho, o mês dos namorados. Nós vamos fazer uma aula especial do Dia dos Namorados. Uma aula que vai ter o amor como temática. Vocês, concursandos em geral, imaginem como será para o amor da vida de vocês dizer que passou num concurso. E para os vestibulandos também, imagine dizer para a tua namorada ou para o teu namorado que você passou no vestibular, que a vida universitária está à sua espera. Será um grande presente que ele ou ela vai receber. Um presente que vai vir depois do Dia dos Namorados, é verdade, né? Mas não seja por isso. Vai ser um grande presente. O Aprenda a Língua Portuguesa vai ajudar você a fazer o vestibular, assim como outros concursos. Os outros concursantes também podem assistir às nossas aulas. Boa sorte para todos vocês e aguardem a próxima aula.